Olá pessoal, o meu nome é Cristina Lurico e hoje eu vou ensinar esta bolsa sacola aqui para vocês. A medida dela é 31 centímetros de largura por 25 centímetros de altura. E aproveita que vocês estão aqui no meu canal, se inscrevam, compartilhem, toque o sininho e dê um joinha para mim. Muito obrigada e vamos à aula! Para esta bolsa, nós vamos utilizar 2 novelos de cada cor do Amigurumi Max. 2 novelos da cor 5669, que é o Tiffany, e esta cor é o tijolo 4448. O Amigurumi Max, ele vem com 114 metros. O tex dele é 1181, 135 gramas, 100% algodão. É uma agulha de crochê número 4. Vamos fazer 31 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui eu tenho 31 correntinhas. Vou segurar aqui na minha última correntinha, vou fazer uma correntinha, vou voltar aqui onde eu segurei e eu vou fazer 2 pontos baixos no mesmo lugar. E agora eu vou com um ponto baixo em cada correntinha. Aqui no meio, nós vamos ter 29 pontos baixos e na última correntinha, nós vamos fazer 3 pontos baixos no mesmo lugar. Olha, eu fiz aqui 29 pontos baixos e na minha última correntinha, eu vou fazer 3 pontos baixos no mesmo lugar. 2, 3. E agora, nós vamos fazer um ponto baixo em cada ponto baixo. Aqui no meio, nós teremos 29 pontos baixos. Aqui no meio, então, eu fiz 29 pontos baixos. No total, eu tenho 64 pontos baixos. Vamos aqui no ponto baixo e vamos encerrar a carreira com um ponto baixíssimo. Vou puxar o fio, vou entrar aqui e vou fazer um ponto baixíssimo. Aqui eu tenho 3 pontos baixos. No primeiro ponto baixo eu vou fazer uma correntinha, um ponto baixo no mesmo lugar. No meu segundo ponto baixo eu vou fazer 3 pontos baixos no mesmo lugar. 2, 3 pontos baixos. E no meu terceiro ponto baixo, eu vou fazer 2 pontos baixos no mesmo lugar. Aqui eu tenho 7 pontos baixos. E agora, eu vou com um ponto baixo em cada ponto baixo. Aqui no meio, nós teremos 29 pontos baixos. Cheguei aqui na outra ponta. Nós temos 3 pontos baixos. No primeiro ponto baixo, eu vou fazer 2 pontos baixos no mesmo lugar. Aqui no segundo ponto baixo, eu vou fazer 3 pontos baixos no mesmo lugar. E no meu terceiro ponto baixo, vou fazer 2 pontos baixos no mesmo lugar. Aqui eu tenho 7 pontos baixos. E agora, eu vou com um ponto baixo em cada ponto baixo.
Aqui no meio, nós vamos fazer 29 pontos baixos e no total teremos 72 pontos baixos. Olha, aqui eu tenho 72 pontos baixos. Vou encerrar a carreira com um ponto baixíssimo. Vou entrar aqui, aqui, e vou fazer um ponto baixíssimo. Uma correntinha, um ponto baixo no mesmo lugar. No próximo ponto baixo, eu vou fazer um ponto baixo. No próximo ponto baixo, vou fazer 2 pontos baixos no mesmo lugar. Aqui eu tinha feito 3 pontos baixos no mesmo lugar. Neste ponto baixo do meio, eu vou fazer só um ponto baixo. No ponto baixo do lado, eu vou fazer 2 pontos baixos. Um ponto baixo e agora 2 pontos baixos no mesmo lugar. Aqui eu tenho 11 pontos baixos. E agora, nós vamos com um ponto baixo em cada ponto baixo, até chegar aqui nesta outra ponta, e lá nós vamos fazer 11 pontos baixos. Aqui na outra ponta, nós vamos fazer, no primeiro ponto baixo, aqui nós fizemos 7. No primeiro, vou fazer 2 pontos baixos no mesmo lugar. Um ponto baixo no próximo, 2 pontos baixos no mesmo lugar. Um ponto baixo, 2 pontos baixos no mesmo lugar. Um ponto baixo e agora 2 pontos baixos no mesmo lugar. Aqui nós temos 11 pontos baixos. No primeiro ponto baixo, eu fiz 2 pontos baixos no mesmo lugar, um ponto baixo, 2 pontos baixos, um ponto baixo, 2 pontos baixos, um ponto baixo e 2, tá? Não tem erro, começa com 2, termina com 2. Vai ficar 2, 1, 2, 1, 2, 1 e 2. No total, 11 pontos baixos. Nesta carreira, nós teremos 80 pontos baixos. Aqui, no total, eu tenho 80 pontos baixos. Aqui no final da carreira, cortei o fio e vou puxar. Com uma agulha de tapeçaria, vou entrar aqui no ponto baixo. Vou puxar o fio, vou entrar aqui aonde saiu o fio dentro da argolinha e vou puxar. Aqui eu fiz o nosso acabamento. Este fio vocês vão vir aqui atrás. Vamos dar um nozinho nele, pro ponto não desmanchar. E agora, este fio, vocês vão esconder ele aqui atrás, entre os fios, entre os pontos. Aqui onde eu tenho 2 pontos baixos no mesmo lugar, vou entrar na argolinha de trás, no primeiro ponto baixo, e vou amarrar o fio. Vou entrar no próximo ponto baixo, pegando na argolinha de trás, vou fazer um ponto baixo. Nós vamos fazer 80 pontos baixos, um ponto baixo em cada ponto baixo, pegando na argolinha de trás. Olha como ficou a nossa carreira. Aqui no final, vamos encerrar com um ponto baixíssimo.
puxar o fio. Vou entrar aqui, aqui, e vou fazer um ponto baixíssimo, uma correntinha, um ponto baixo no próximo ponto baixo. Vamos fazer 80 pontos baixos. Depois, vamos fazer mais 2 carreiras de pontos baixos. No total, teremos 4 carreiras de pontos baixos. Olha, aqui eu fiz 4 carreiras de pontos baixos. No final da carreira, cortei o fio. Com uma agulha de tapeçaria, vamos entrar aqui no ponto baixo, vamos voltar aqui aonde saiu o fio e vamos puxar ele e vamos fazer o nosso acabamento. Aqui atrás, vamos entrar aqui, vamos dar um nozinho pro ponto não desmanchar. Vou entrar aqui e puxar o fio. E agora, este fio, vocês vão esconder ele aqui entre os pontos. Aqui, na mesma direção onde eu tenho 2 pontos baixos, no primeiro ponto baixo, eu amarrei o fio verde. Vou fazer 1, 2, 3, 4 pontos baixos. Vou na mesma direção deste ponto baixo, mas no ponto baixo da carreira de baixo, vou puxar o fio. Este fio, ele vai ficar na mesma direção que estes pontos baixos. Vou agora no meu segundo ponto baixo, mas aqui, olha, na carreira de baixo, vou puxar o fio. Vou neste outro ponto baixo, no ponto baixo seguinte, só que na carreira de baixo, vou puxar o fio. Olha, este ponto baixo, ele tem que cair aqui, olha, em cima deste ponto baixo. Lembra? Ele é o ponto baixo do meio desta curvinha aqui, tá? Então, olha, estão todos na mesma direção. Vou aqui no próximo ponto baixo, no ponto baixo da carreira de cima, vou alongar o fio. Vou aqui neste ponto baixo da carreira de cima, vou alongar o fio. Agora, vou puxar todos eles, vou fazer uma correntinha, 2 correntinhas. Na mesma direção deste ponto, eu vou entrar aqui, olha, e vou fazer um ponto baixo. Olha como ele ficou. Vamos fazer 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos. Na direção deste ponto baixo, mas na carreira de baixo, eu vou puxar o fio e vou alongar. Vou neste próximo ponto baixo, só que na carreira de baixo, vou puxar o fio e vou alongar. Vou entrar aqui no próximo ponto baixo, na carreira de baixo, eu vou puxar e alongar o fio. Olha como ele ficou. Então, aqui nós fizemos eles todos na mesma altura que esses pontos aqui, ó, esses pontos baixos. Vamos entrar aqui no próximo, agora nós vamos subir. Vamos na carreira de cima, vou puxar o fio, vou alongar. Vou aqui no próximo ponto baixo, na carreira de cima, vou puxar o fio. Olha como ele ficou. E agora, vou puxar o fio e vou tirar todos. Olha.
uma correntinha, duas correntinhas. Aqui na mesma direção deste ponto, vou pegar aqui no ponto baixo, vou fazer um ponto baixo. Vamos fazer 5 pontos baixos. 2, 3, 4, 5. Aqui atrás, nós pulamos 3 pontos baixos, que esses 3 pontos baixos refere-se a esta 1, 2, 3 correntinhas. Tá? Olha. Vamos fazer mais uma vez. Aqui eu tenho ponto baixo, na mesma direção eu entro na carreira de baixo. Puxo e alongo. Vou no ponto baixo seguinte da carreira de baixo, eu vou, puxo e alongo. Vou no próximo ponto baixo da carreira de baixo, puxo o fio e alongo. Vou no próximo ponto baixo da carreira de cima, vou puxar o fio e alongo. Olha, todos vão ficar na mesma direção deste ponto baixo aqui, do último ponto baixo. Vamos aqui na carreira de cima, vou alongar o fio. E agora, deixa eu colocar todos certinhos aqui. Agora, vou puxar o fio e vou tirar tudo. 1, 2 correntinhas em cima deste ponto baixo, nesta direção deste ponto, eu vou fazer um ponto baixo. Aqui nós vamos fazer 5 pontos baixos. 2, 3, 4, 5 pontos baixos. Olha, e nós vamos com estes pontos até o final da carreira. Olha como está ficando a nossa carreira. E aqui, olha, na ponta, este ponto do meio, ele tem que cair em cima deste um ponto baixo aqui do meio, tá? Da curva. Olha. No final da carreira, fiz 2 correntinhas, vou entrar aqui em cima do ponto baixo, vou fazer um ponto baixo e agora nós vamos encerrar a carreira com um ponto baixíssimo. Vou entrar aqui e vou puxar o fio. Uma correntinha, um ponto baixo em cima de cada ponto baixo. Quando chegar aqui, nós vamos fazer um ponto baixo aqui dentro, um ponto baixo aqui e outro ponto baixo deste lado. Aqui eu fiz 3 pontos baixos e agora eu vou com 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos. Um ponto baixo aqui, outro ponto baixo aqui dentro e outro ponto baixo aqui. Olha como é que ele ficou. Então, aqui eu fiz 3 pontos baixos e 5 pontos baixos. Agora, nós vamos fazer 5 pontos baixos. Um ponto baixo em cada ponto baixo. 3, 4, 5. Um ponto baixo aqui. Um ponto baixo aqui e outro ponto baixo deste lado. E agora, sigo com 5 pontos baixos. Aqui eu fiz 2 carreiras,
nós vamos fazer mais 2 carreiras de pontos baixos. Vamos ter 4 carreiras. Olha como ficou a nossa carreira. Aqui eu fiz 1, 2, 3, 4 carreiras de pontos baixos. Encerrei com um ponto baixíssimo. Fiz o nosso acabamento aqui. Olha, e agora nós vamos com a nossa cor tijolo. Na direção deste ponto baixo aqui do meio, eu amarrei o fio, vou fazer mais um ponto baixo no ponto baixo seguinte e outro ponto baixo. Aqui, olha, nós temos 5 pontos baixos. Este ponto aqui, olha, do meio, ele tem que cair aqui no meio dos 5 pontos baixos. Então, aqui nós vamos trabalhar em cima desses 5 pontos baixos. Aqui eu fiz um ponto baixo, vou na mesma direção e vou puxar o fio. Vou no ponto baixo seguinte, na carreira de baixo, vou puxar o fio. Vou no próximo ponto baixo, na carreira de baixo, vou puxar o fio. Vou no ponto baixo seguinte, na carreira de cima, vou puxar o fio. Vou no próximo ponto baixo da carreira de cima, vou puxar o fio. Olha. E agora, vou puxar todos eles. Vou fazer 1, 2 correntinhas. Vou na mesma direção deste ponto, vou fazer um ponto baixo. Olha como ele ficou. Vamos no próximo ponto baixo, vou fazer outro, vamos fazer 5 pontos baixos. 3, 4, 5 pontos baixos. E nós vamos repetir os pontos. Na mesma direção, eu entro, alongo o fio, no próximo ponto baixo da carreira de baixo, alongo o fio, no próximo ponto baixo da carreira de baixo, alongo o fio, vou no próximo ponto baixo, alongo o fio e no próximo ponto baixo, alongo o fio. Olha, este ponto do meio, ele caiu no meio dos 5 pontos baixos. Agora, vou puxar tudo, 1, 2 correntinhas em cima deste ponto, aqui no ponto baixo. Agora, nós vamos fazer 5 pontos baixos. Vamos repetir estes pontos até o final da carreira. Depois, nós vamos fazer mais 3 carreiras de pontos baixos. E depois, nós vamos mudar a cor. Então, até o final da bolsa, nós vamos repetir estes pontos, intercalando as cores. Uma carreira da cor tijolo, uma carreira da cor Tiffany. Uma cor da cor tijolo e a outra carreira da cor Tiffany. Olha como está ficando a nossa bolsa. Eu vou contar a quantidade de carreiras que nós fizemos. Da cor Tiffany, nós fizemos 1, 2, 3, 4 carreiras. Cada carreira com 4 carreiras de pontos baixos. A nossa cor tijolo, 1, 2, 3, 4, 5 carreiras. Agora, eu vou encontrar o meio da bolsa. Vou pegar como referência estes pontos aqui. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. O meu meio é bem aqui. Aqui eu tenho 5 pontos baixos. Eu vou no meu terceiro ponto baixo e aqui eu coloquei um marcador. Daqui até
até o outro marcador, eu tenho 7 pontos baixos. E daqui à minha esquerda até o marcador, eu também tenho 7 pontos baixos. Esses 2 pontos baixos aqui, eu vou pular ele, é onde eu vou deixar um buraquinho para passar a alça. No final da carreira, encerrei com um ponto baixíssimo, uma correntinha e vou fazer pontos baixos até chegar no marcador. Um ponto baixo, aqui, outro ponto baixo aqui dentro e outro ponto baixo aqui. Vou fazer um ponto baixo em cima do ponto baixo, duas correntinhas, vou pular estes 2 pontos baixos, vou no meu terceiro ponto baixo e eu vou fazer um ponto baixo em cada ponto baixo e um ponto baixo aqui na correntinha e aqui dentro. Nós vamos com pontos baixos até chegar no outro marcador. Deste ponto baixo aqui, depois do buraquinho, até este ponto baixo antes do buraquinho, eu tenho 15 pontos baixos. Agora, vamos com pontos baixos até chegar aqui e fazer o outro buraquinho. Nós vamos fazer 21 pontos baixos. Deste buraquinho, deste ponto baixo depois do buraquinho, até o começo aqui, antes do buraquinho, nós temos 21 pontos baixos. E agora, aqui no meio, vamos fazer 15 pontos baixos, vamos pular 2 pontos baixos. Aqui no meio de um buraquinho para o outro, eu tenho 15 pontos baixos. E agora, vamos com pontos baixos até o final da carreira. E deste buraquinho a este buraquinho, nós vamos ter 21 pontos baixos. Encerrei a carreira com um ponto baixíssimo, uma correntinha. Vamos fazer esta carreira de pontos baixos. Aqui, quando chegar nas correntinhas, deixa eu chegar aqui nas correntinhas. Nas correntinhas, eu vou fazer 2 pontos baixos. E agora, eu sigo com um ponto baixo em cada ponto baixo. Quando chegar aqui no próximo buraquinho, eu vou fazer 2 pontos baixos aqui em cima. E depois desta carreira de pontos baixos, nós vamos fazer mais uma carreira. Olha, eu fiz aqui, então, 4 carreiras de pontos baixos. Aqui no final da carreira, encerrei com um ponto baixíssimo e a nossa última carreira, eu vou fazer um ponto baixíssimo em cada ponto baixo. Olha, um ponto baixíssimo em cada ponto baixo. Olha como ele vai ficar. Olha como ficou a nossa carreira de ponto baixíssimo. Aqui no final da carreira, cortei o fio e agora vou puxar ele. Com uma agulha de tapeçaria, eu vou entrar aqui, olha, no ponto baixíssimo, vou puxar o fio, vou entrar aqui aonde saiu o fio e eu vou fazer o meu acabamento. E agora, este fio, nós vamos esconder ele aqui atrás, entre os pontos. Olha como ficou o nosso acabamento. Agora, nós vamos fazer a alça. Uma, duas,
3 correntinhas. Volto na minha segunda correntinha e vou puxar o fio. Entro na minha primeira correntinha e vou puxar o fio. Vou segurar aqui, vou tirar estas 2 argolinhas, vou puxar o fio na primeira argolinha. Vou entrar na segunda argolinha, vou puxar o fio para dentro. Vou entrar na terceira argolinha, vou puxar o fio para dentro. Vou puxar o fio, vou segurar aqui, vou tirar 2 argolinhas, vou puxar o fio para dentro da primeira argolinha. Vou entrar na segunda argolinha, vou puxar o fio para dentro. Vou entrar na terceira argolinha, vou puxar o fio para dentro. Vou puxar o fio, vou segurar aqui, vou tirar 2 argolinhas. Vou puxar o fio para dentro da argolinha, vou puxar o fio na segunda argolinha e vou na terceira argolinha e vou puxar o fio. Vou alongar o fio, olha como ele está ficando. Aqui nós vamos puxar o fio, vou segurar ele aqui, vou tirar estas 2 argolinhas. Vou puxar o fio dentro da primeira argolinha, vou na argolinha do meio, puxo o fio, entro na argolinha e puxo o fio. Nós vamos fazer 100 vezes. Nós vamos fazer uma tira. Olha como ela ficou. Aqui eu tenho 94 centímetros. E agora, vamos colocar ela na bolsa. Vou pegar a alça, vou passar ela aqui no buraquinho. Aqui no buraquinho de trás. Vamos aqui no outro buraquinho. E vamos passar ela aqui. E agora, nós vamos costurar estas 2 partes aqui com uma agulha de tapeçaria. Aqui eu costurei as 2 partes e agora eu vou puxar a alça. Vou colocar essa parte que eu costurei aqui para dentro. E olha como ficou a nossa bolsa. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Muito obrigada por ter assistido. Um beijo e até uma próxima.